Bom, agora a gente vai resolver uma questão sobre dilatação térmica, que se encontra no capítulo 18, sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica, no livro Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick, 10ª edição, volume 2. A questão diz o seguinte: uma barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro a 25 graus Celsius. Um anel de latão tem um diâmetro interno de 2,992 centímetros a 25 graus Celsius. Se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo? Então, essa é uma questão em que a gente tem, num primeiro momento, uma barra de aço. Então, deixa eu anotar as informações aqui. É uma barra que tem um diâmetro de, vou chamar de DA, diâmetro do aço, de 3 centímetros, quando a temperatura inicial é uma temperatura de 25 graus, ok? E você tem um anel de latão, nesse caso. E esse anel, ele tem um diâmetro interno, eu estou fazendo, na verdade ele é próximo, né? Então deixa eu colocar no próximo do diâmetro da barra. Então você tem um anel de latão, que tem um diâmetro aqui, que eu vou chamar de L, que é um diâmetro de 2,992 centímetros numa temperatura inicial de 25 graus, né? E aí a pergunta feita aqui é: se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo? Então essa é uma questão de dilatação térmica, e se você estudou dilatação térmica no livro texto, você viu que as dimensões de um objeto, né, elas são alteradas quando esse objeto é sujeito a uma variação de temperatura, né? E a relação, a variação dessa dimensão, ela é proporcional à diferença de temperatura ou à variação de temperatura a que esse objeto foi sujeito, né? E é dado por essa relação aqui. Você tem que, por exemplo, se você olhar uma dilatação em uma, em uma, em uma direção, vamos dizer assim, em uma dimensão ou uma direção, o comprimento, a variação de comprimento naquela dimensão seria o comprimento inicial, né? L, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. É dado por isso. Então, se você está olhando em uma dimensão, em uma certa direção ao longo de um certo comprimento L, a variação desse comprimento devido a uma variação de temperatura depende do material, depende do coeficiente de dilatação linear, e que tem a unidade de 1 sobre graus Celsius, e depende do comprimento inicial e da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior é a variação de comprimento que esse material vai externar, né? Se você tem agora uma área similar, certo? Então a variação na área seria a área inicial, né? Vezes um alfa, vezes um, vou chamar aqui um gama, delta T, onde o gama seria o coeficiente de dilatação superficial e que você pode adotar como sendo 2 alfa para problemas simples, né? Para um material que se comporte da mesma maneira ao longo da direção, vamos dizer, XY, se você está olhando para uma área no plano XY. E também você pode ter uma variação de volume, que seria um volume inicial, beta, delta T, onde beta seria 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Novamente, você só considera que beta é igual a 3 alfa se o material se comportar da mesma forma quando sujeito a variações de temperatura ao longo das 3 direções, vamos dizer assim, x, y e z, por exemplo, ok? Então seria o beta, nesse caso, seria o coeficiente de dilatação volumétrica. Bem, nesse problema aqui a gente está olhando uma variação de comprimento, onde o comprimento seria a variação do diâmetro, né? E aí a gente pode dizer o seguinte: para que esses dois objetos, né, que é a barra e o anel, eles se ajustem perfeitamente, é importante que o diâmetro do aço, né,
fica igual ao diâmetro do latão. No aço a gente tem uma barra, no latão a gente tem um anel, certo? O coeficiente linear do... Vale anotar aqui, mas está tabelado, não é dado na questão, mas o coeficiente de dilatação linear, certo? Do aço, eu vou anotar aqui na lateral, ele é 11 vezes 10 a 6, a 10 a menos 6 por grau Celsius. E o coeficiente do latão, certo? Vale 19 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. E aí, voltando aqui para a igualdade dos diâmetros, a gente teria então que o diâmetro do aço seria o diâmetro do aço inicial, vamos chamar DA inicial, mais a variação, né? A variação seria o diâmetro inicial, ok? Seria o diâmetro do aço inicial, multiplicado pelo coeficiente do aço, que eu vou chamar simplesmente de alfa-A, multiplicado pela variação de temperatura. O diâmetro do latão seria o diâmetro do latão inicial, mais a variação dele, né? Que seria o diâmetro inicial vezes o alfa do latão, vezes o ΔT. Então, nessa condição aqui de igualdade de diâmetro final para a barra de aço e para o anel de latão, a gente vai achar qual é a temperatura, qual é a variação de temperatura correspondente, ok? O diâmetro inicial da barra de aço é 3 centímetros, como dado na questão, mais 3 centímetros que multiplica o alfa do aço, que é 11 vezes 10 a menos 6, vezes ΔT, que é o que queremos calcular, queremos achar. O diâmetro do latão, por sua vez, o inicial é 2,992 mais o diâmetro inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear do latão, que é 19 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT. Então, essa questão aqui, essencialmente agora, seria você desenvolver as continhas para encontrar quem seria, para encontrar quem seria o ΔT, tá? O 3 multiplicado por 11 vezes 10 a menos 6 fica 3,3 vezes 10 a menos 5, né? ΔT igual a 2,992 mais 2,992 multiplicado por 19, isso aí vai dar, por 19 vezes 10 a menos 6, né? Vai dar 5,6848, eu não vou arredondar agora, vezes 10 a menos 5 ΔT, ok? E aí você vai fazer as continhas e tirar o ΔT desse cálculo. Você vai achar um ΔT, eu vou deixar para você fazer essa conta aí na sua calculadora. Então, você vai encontrar um ΔT no valor de 335 graus Celsius. E essa não é ainda a resposta, porque a pergunta é feita aqui no enunciado se os dois objetos são mantidos em equilíbrio, a que temperatura a barra se ajusta ao furo? Então, a variação de temperatura tem que ser esse valor, mas a temperatura, o ΔT, né? Esse ΔT que a gente encontrou seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Bem, o ΔT tem que ser de 335 para que os dois diâmetros fiquem iguais. A temperatura final é o que queremos. E a temperatura inicial dos dois objetos era de 25 graus. Então, isso dá uma temperatura final de 360 graus Celsius. Ou seja, se você aquecer a barra e o anel para essa temperatura de 360 graus, eles vão então se ajustar perfeitamente. Ok, gente? É isso. Um abraço e até a próxima questão.